Todos nós realmente, Deus precisa e conta com cada um de nós. Deus não existe no corpo de Cristo, a igreja, uma elite em especial. Alguém que é especial para Deus. Todos nós somos especiais, entendeu? Em Efésios capítulo 4, quando fala isso, diz assim, né, que Deus fala que é um só Deus e Pai, né, de todos, que está em todos e age por meio de todos. Só que quando você vê isso, parece que não é uma realidade, né? Deus agir por meio de todos, né? Porque você não vê esse agir de Deus por meio de todos. Daí entra realmente, né, a doutrina dos fariseus no meio do povo de Deus, que matou essa função de Deus poder agir por meio de todos, né? E Deus quer restaurar isso. Isso é um item que precisa ser restaurado, e nós só vamos ser vencedores e poder receber um galardão do reino se realmente nós permitir que Deus venha agir, né? Deus age por meio de todos. Então, às vezes a gente ouve assim de as pessoas chegar para nós dizer assim, Deus tem uma obra contigo. Deus tem uma obra com todo ser humano. Não é? Todo ser humano nasceu, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus não tem uma obra específica, por exemplo, na vida dele e na minha, não. É de todos nós. Todos nós que cremos em Jesus Cristo, realmente Deus tem uma obra. E que obra é essa? A obra de edificação. Primeiro, de nos salvar, nos livrar da condenação eterna, do lago de fogo, né? E depois nos edificar, nos levar à plena maturidade. E isso não é para uma meia dúzia, é para todos. Todos que um dia creram no Senhor, né? João 3,16, que Deus amou o mundo, né? Já pensou o mundo, irmão? Deus amou o mundo. Quer dizer, o que é esse mundo? Não é o mundo cosmo, o universo, mas esse mundo ali é as pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira, todo mundo, que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus. E Deus prova esse amor para conosco, dando seu filho para morrer por nós. Você quer prova maior do que essa? Não existe como provar que esse amor. E Deus provou dando seu filho em favor da humanidade, né? Então, por exemplo, se fosse só o Valmir na Terra, vamos supor assim, só o Valmir, Deus faria a mesma coisa que ele fez por toda a humanidade. Deus faria só pelo Valmir. Deus enviaria seu filho e morreria pelo Valmir, entendeu? Então, esse é o amor de Deus. O amor de Deus é um amor incondicional. Deus não exige condições para nos amar. Ele nos ama tipo que nós somos. Ele conhece nossa debilidade, nossas fraquezas, ele conhece tudo. Se você ler o Salmo 139, diz assim que a palavra de Deus sequer chegou à nossa boca, Deus já sabe até o que nós vamos falar. Que todos os nossos dias, estão contados diante de Deus, quando nenhum deles existia. E Deus nos conheceu ainda quando nós era uma substância ainda informe, quando nós não tínhamos sequer sido gerados no ventre materno. Deus já nos conhecia. Entendeu? Esse conhecer de Deus é da eternidade passada, antes de Deus trazer à existência qualquer coisa desse universo. Deus já... Olha lá o fulano, olha lá o ciclano. Está tudo planejado, irmão. Nós não estamos no mundo aí por acaso, né? Muitas vezes as pessoas acham que é um acaso, né? Nós estamos... Não. Tudo planejado, né? Graças ao Senhor. Claro que dentro desse planejamento de Deus, dentro dessa obra de Deus, existe algum contratempo, porque quando Deus criou o homem, Deus criou com livre escolha, né? Livre-arbítrio. Então o homem recebe ou não recebe Deus. Desde que o homem queira, Deus está pronto, amém? Para recebê-lo, né? Então, irmãos, a semana passada nós compartilhamos um pouco aqui, claro que foi uma palavra, assim, até eu fico às vezes assim, Senhor Jesus. Mas não é fácil tomar esse caminho, né? Que nós vimos muito sobre essa questão da disciplina e a punição do Senhor, né? Que Deus pune, Deus disciplina, Deus corrige. E a gente sequer tocou ainda nos versículos mais fortes, como tem ali em Hebreus, que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, que Deus julgará o seu povo. Tudo isso aí é o amor de Deus, sabe? E horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, porque além de Deus ser amor, Deus é justiça, né? Lá na segunda epístola de Pedro, 5 e o versículo... Não, segunda não, perdão. Vamos ler aqui. A primeira epístola de Pedro 5:9, Pedro falou assim, ó, Senhor Jesus, que isso não é um privilégio apenas de algum. 1 Pedro, 2 Pedro nem tem 5, né? 1 Pedro 5:9
né? Então ele falou assim, só para dar, entendeu, uma recapitulada do que nós falamos um pouquinho semana passada, mas eu quero entrar dentro de um assunto aqui baseado em Efésios 4, né? Para nós termos uma comunhão para ver o quão realmente Deus precisa de nós, né? Porque existe um conceito que nós precisamos de Deus. Claro que nós precisamos de Deus. Mas, irmãos, se você olhar do ponto de vista de Deus, Deus precisa muito mais de nós do que nós dele. Porque quem que planejou todas as coisas? Quem que trouxe a existência de todas as coisas? Quem que planejou ter o homem? Quem que criou o homem? Quem que criou o universo para colocar o homem aqui? Quem criou o planeta? Quem que criou o homem, soprou na narina do homem e gerou o espírito dentro do homem? Tudo é obra de Deus. Então mostra que é uma necessidade de Deus. Entendeu? Claro que por outro lado nós precisamos do Senhor, porque sem Ele nós estamos perdidos, né? No 1 Pedro 5,9 fala assim, ó, resisti-lhe firmes na fé, certo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Esse versículo aqui é tremendo, né, irmãos? Porque pede para que nós resistimos firmes na fé, né? Porque certo que sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo com todos os irmãos espalhados no mundo. Então todo o povo de Deus em todas as eras e nos dias atuais de que nós vivemos, de uma maneira ou de outra, sofreram e sofrem. Porque o Evangelho muitas vezes ele é deturpado porque as pessoas às vezes mostram, se você crê em Jesus não haverá mais sofrimento. E isso é a maior mentira que existe. Então, não que nós buscamos, mas nós precisamos ter uma clareza sobre a palavra de Deus, que isso aqui seja como nenhuma vacina, um antídoto, já somos vacinados. Quando vier o sofrimento, poxa, Senhor Jesus, nós não vamos murmurar, não vamos reclamar, porque já recebemos a vacina contra a doença, entendeu? E se nós não virmos, se nós não conseguimos ver que realmente isso acontece no meio do povo de Deus, quando realmente vem as circunstâncias, nós vamos murmurar, reclamar, blasfemar, vamos tomar os pés pelas mãos, ou, caso contrário, vamos buscar Deus desesperadamente para que Deus nos livre daquela situação. Não é assim? É assim mesmo, né? Então, resistir firme na fé, sabendo que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Senhor Jesus. Então, em 1 Tessalonicenses 3, quer ver o que Paulo falou à igreja em Tessalônica, irmão? Ele diz assim, sabendo que que eles tinham sido designados para sofrer. Designados. Isso praticamente quase que desencorajou o 1 Tessalonicenses 3:3. Isso quase que desencorajou a igreja em Tessalônica, porque aconteceu algumas coisas bem ruins lá, depois dessa primeira carta que Paulo escreveu, e ele teve que escrever a segunda carta, né? Porque aconteceu muita perseguição, muito sofrer, foram até martirizados, morreram. E Paulo, para realmente aquietar o coração deles, ele escreveu, né? Ele diz assim, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. O que eram essas tribulações? Grandes perseguições que houve no povo na igreja do Senhor naquela época, sabe? Então ele diz assim, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Você já pensou o cristão designado para passar por tribulação? Poxa, isso vem contra tudo que eu já ouvi na chamada religião. Porque na chamada religião é assim, se você crê em Deus, se você crê em Jesus, acabou todo o problema do sofrimento. Não é isso que se apresenta? Aqui quando Paulo falou para a igreja em Tessalônica, que é uma carta para os nossos dias também, irmão. Nós somos designados. Porque a tribulação, lembra Romanos 5, o que ela gera? Perseverança, primeiro isso. E depois experiência, e depois a esperança. Você entendeu? Então, graças ao Senhor. Aqui, a igreja em Tessalônica sofreu muito na época lá. Muitos foram martirizados. Por isso que ele fala lá que os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Porque ele estava consolando aqueles irmãos na época com os acontecimentos que não era para eles não ter esperança como os demais que não creem, né? Porque se eles morreram com Cristo eles vão ressuscitar e assim por diante, né? Então ele estava encorajando. Quer dizer, a partir dali, podemos dizer assim, que até eles tomaram a palavra do Senhor, foram iluminados. Quer dizer, quando vinha a situação, como dizer assim, já tinham antídoto, já tinha sido vacinado, né? Poxa, mas realmente isso é uma coisa normal.
acontecer entre nós, né? Então, graças ao Senhor, isso é que eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui, para a gente fazer assim... 1 Tessalonicenses 3:3, que os irmãos querem ler lá, ó. Não, está anotando. Ah, tá. Senhor Jesus. Né? Notou lá? Então tá, a fim de que ninguém se inquiete, né? Amém? Mas amém. Então essa questão da tribulação não é uma coisa que podemos dizer, que coisa boa, como nós amamos sofrer. Ninguém gosta. Lá em Hebreus fala assim que a tribulação, no momento, ela não é de alegria nenhuma, de tristeza. E na verdade, Deus permite muitas vezes certas circunstâncias na nossa vida, para promover realmente a tristeza, porque a tristeza, segundo Deus, gera um verdadeiro e genuíno arrependimento. Não é aquele arrependimento da boca para fora. Entendeu? Então, Senhor Jesus, né? Graças ao Senhor. Nós vamos voltar, irmãos, agora vamos abrir a Bíblia em Efésios primeiro, capítulo 4, que nós tocamos nesse assunto aqui. Então hoje nós queríamos falar um pouquinho dessa importância que cada um de nós temos para o Senhor, que isso não é especial para nenhum chamado líder no povo, no cristianismo, né? Seja ele um pastor, um presbítero, um padre, seja lá a nomenclatura que ele tiver, entendeu? Isso não é privilégio para um. Nós temos que entender isso. Isso precisa ficar claro, porque a mesma importância que alguém que se destaque no meio do povo de Deus tem para Deus, nós também temos, entendeu? Para Deus não há essa diferença. Há diferença para nós diante dos nossos olhos. Só que Deus não vê como o homem vê. Lembra da história de Samuel, lá em 1 Samuel 16:7, quando o Senhor mandou separar da casa de Jessé um rei, que era Davi, que Deus tinha rejeitado Saul? Deus disse assim, eu não vejo como o homem vê. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o nosso coração. Então, Deus não vê como o homem vê. Nós vimos assim, né? É que nem o Samuel. Samuel já olhou e já julgou, já deu a sentença. Esse é o escolhido, ungido do Senhor. O Senhor aprovou ele. Porque ele olhou, entendeu? E não é assim, irmão. No corpo de Cristo, quando você lê 1 Coríntios ali, você vai ver a necessidade de cada um de nós. Nós vamos ler ali, né? Então agora, quer ver, se vocês quiserem abrir a Bíblia, irmãos, em Efésios capítulo 4. Senhor Jesus, capítulo 4 até o versículo 6. E depois, até o versículo 7, porque o versículo 7 na verdade é uma continuação do 6, embora haja um texto aqui, né, que eles colocaram em cima, não sei se na Bíblia de vocês tem, mas até o versículo 7, 4 do 1 ao 7, Efésios, né, 4, louvado seja o Senhor. Aqui Paulo falando da igreja para a igreja de Éfeso, né, aos cristãos que lá na época reuniram. Irmãos, dentro da Bíblia, toda a Bíblia ela revela o plano de Deus para nós. Mas essa carta, esse livro de Efésios é um dos livros mais elevados que tem dentro da Bíblia em relação ao plano de Deus. Isso aqui, quando Paulo esmiuçou esse assunto aqui, foi quando ele ganhou essa revelação diretamente de Deus, quando lá em 2 Coríntios 11 você vê que ele foi arrebatado até o terceiro céu e ao paraíso, viu coisas inefáveis, que não era lícito se referir ao homem. E depois, nas cartas que Deus mandou que ele escrevesse, 14 epístolas, ele foi esmiuçando. E ele esmiuçou praticamente tudo que ele viu dentro dessa carta. O livro de Efésios é o livro, irmão, mais profundo, digamos assim, em relação à revelação que Paulo ganhou, né? Então ele diz assim, ó, no capítulo 4, versículo 1 em diante, ele diz assim, ó, do 1 ao 7, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno da vossa vocação que foste chamado, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. Esforçando-vos
diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamado numa esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E a graça foi concedida a cada um de nós, a todos nós. A cada um de nós, essa graça foi concedida segundo a proporção do dom de Cristo. Entendeu? Então, quando Paulo está falando aqui para a igreja em Éfeso, ele está mostrando que não existe mais uma elite em especial entre o povo de Deus, é todos. Porque Deus quer agir. Aqui, quer ver, ó, no versículo 16 do mesmo capítulo, os irmãos vão entender o que Paulo estava falando aqui um pouco, quando ele diz Deus está em todos e age por meio de todos, né? No versículo 16 do mesmo capítulo, Paulo fala de quem todo o corpo, quando fala corpo, não está falando da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo é a igreja e a igreja é o corpo. Então, quando você acha na Bíblia a palavra igreja e corpo, está se referindo à mesma coisa. Então, o corpo de Cristo é formado, havendo muitos membros, muitos que creram, formando um só corpo, que é a sua igreja. Então a igreja nada mais é que o ajuntamento daqueles que creem. O ajuntamento daqueles que foram chamados do mundo para Deus, chamado de Adão para Cristo, você entendeu? Nós tivemos um chamamento e já ouvimos esse chamado de Deus. E então nós fomos mudados. Deus nos transportou das trevas, como fala Colossenses 1:3, das trevas, nos transportou do reino das trevas para o reino da luz do Filho do seu amor. Houve uma mudança de posição nas nossas vidas e diante de Deus, entendeu? Então aqui ele fala assim, de quem todo o corpo bem ajustados e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Então no corpo precisa haver a justa cooperação de cada parte, de cada um. Não há um membro que se possa se tornar no corpo de Cristo inativo, embora hoje é o que mais se vê. Uma pessoa sem função. O que é membro? Existe um conceito que as pessoas têm, pessoas que dizem assim, eu já vi dizer, eu sou membro de banco. Membro de banco, né? Você já viu falar isso? Não. Membro de banco que eu sei é prego e parafuso, né? Aquele ali está ali ligado, pregado. Nós somos membros do corpo de Cristo. E como membro do corpo de Cristo, Deus está em nós e age por meio de nós. Então tem que haver a justa cooperação de cada um. Cada um tem que funcionar, porque a todos nós foi concedida a graça. Foi concedida a graça. Foi nos concedida a graça a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então Deus nos deu graça. Entendeu? Quanto mais eu coopero, a justa cooperação, mais graça é acrescentada. E assim, quando vê, irmãos, eu sou um membro ativo no corpo, funcionando normalmente. Hoje a igreja do Senhor se tornou anormal, porque matou-se a função dos membros do corpo de Cristo por causa do nicolaísmo que surgiu. A classe mediadora, entendeu? A classe que foi criada pelo homem. Nós temos um grande exemplo disso nessa questão na história de Israel. Quando você lê lá no livro de Êxodo, principalmente Êxodo 19 em diante ali, você vê que quando Deus tirou Israel do cativo do Egito, até tem uma novela na Record ali dos 10 Mandamentos, está passando, né? Mais ou menos assim. E o que aconteceu? Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus queria que toda Israel, todo o povo judeu, todo israelita, fosse um representante dele na terra. Essa nação de Israel seria uma nação santa, povo de peculiaridade de Deus. Então cada israelita tinha que funcionar como um sacerdote, como um representante de Deus na terra. E infelizmente não foi isso que aconteceu. Por quê? Por causa do pecado deles, da incredulidade deles. Acabou
o que era para toda a nação de Israel ficou reduzida a uma tribo, chamada a tribo de Levi, depois da tribo de Levi ainda ficou reduzido, tinha que nascer da casa de Arão para ser um sacerdote, quer dizer, um representante de Deus. Mas a intenção original de Deus não era que houvesse essa classe mediadora. Então ali criou-se uma classe mediadora, entendeu? Por quê? Por causa da rebelião, do pecado deles. Deus fazia de tudo por eles sempre reclamando, sempre murmurando. Então, deixaram de ser uma nação representativa. Agora surgiu ali a classe mediadora. Agora tem o povo comum. Se ele errar, falhar, ele tem que ir ao sacerdote, para o sacerdote fazer o sacrifício, e agora daí, por ele, ir a Deus. Então, a pessoa não tem mais o acesso a Deus. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. Só que quando você olha essa promessa que Deus tem para Israel, Deus tem para nós também no Novo Testamento. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 8, 9 ali. Deus diz assim que nós somos essa nação santa hoje. Nós quem? Todos nós que cremos. Todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo pela fé em Cristo Jesus. Fazemos parte do corpo. Entendeu? Agora nós somos o quê? Uma nação santa, povo peculiar de Deus, povo, quer ver? Vamos ler lá, irmãos, para não ficar muito que é bastante coisa para daí lembrar, né, e falar. Às vezes a gente pode dar uma tropeçada. Então, quer ver? Vamos ver. 1 Pedro 2, louvado seja o Senhor. Quem achar pode ler, 2, 8 a 9. Pode ler lá, irmãos. Pode ler. Achou lá, irmão André? Achou aí? Uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Eles tropeçam porque não acreditam na palavra. Não, 1 Pedro 2. 2, do 8 e 9. Do 8 a 9. Então vai lá. Não acreditam na palavra, pois foram para isso destinados. Tá. Vocês, porém, são raça eleita, Isso. sacerdócio régio, nação santa, Povo povo adquirido por Deus, para proclamar as obras maravilhosas daquele que chamou vocês das trevas para a sua luz maravilhosa. Amém. Nessa tradução, como é que está na tua tradução aí, irmão? 2, 8 a 9. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, e o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Viu? Vós sois. Essa palavra ali está relacionada a todos que nós acabamos de ler aqui. Somos essa nação santa, esse povo peculiar de Deus, povo de propriedade exclusiva. Na tradução atualizada fala assim, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus e sacerdócio real. Quer dizer, esse sacerdócio que era para Israel exercer, a nação de Israel exercer, que era toda a nação de Israel, desde que você fosse judeu, você era um sacerdote. Deus não pôde levar avante esse desejo dele por causa da incredulidade deles, por causa do pecado deles, e principalmente por causa do pecado do pé do Monte Sinai. Quando Deus deu a tábua do mandamento, enquanto Moisés sobe o monte, demora 40 dias, o que o povo lá embaixo se corrompe? Aí faz um bezerro, pega todos os pingentes de ouro, pulseira e anéis que o povo tinha, e infundiram um bezerro de ouro e começaram a adorar. E esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. E Deus tirou com isso aí. Tanto que quando Moisés desceu, houve uma grande carnificina que os levitas mataram 3.000 israelitas. Porque se punharam do lado de Moisés. Moisés chegou e disse assim, quem foi por Deus, passe para cá. E passaram a tribo de Levi. E por essa atitude da tribo de Levi, eles foram escolhidos para ser os representantes de Deus. Então se reduziu o que era para uma nação para uma tribo, de uma tribo a uma família. Agora, se você para ser um representante de Deus na época, você tinha que ter nascido da casa de Arão, descendente.
Vocês entenderam como é que é? Agora, como Deus não conseguiu levar a cabo isso com a nação de Israel, Deus deu para nós a igreja, o povo do Novo Testamento de Cristo para cá. O que aconteceu? Caímos no mesmo erro de Israel. No mesmo erro de Israel. Hoje existe uma classe mediadora, que não foi Deus que criou, mas nós criamos. Aí quando você lê Apocalipse 2:6 e 2:15, lá tá o que realmente aconteceu no decorrer da história. Surgiu o nicolaísmo. Quer dizer, uma classe mediadora no povo de Deus, achando que eles podem resolver as coisas espirituais, enquanto o povo leigo comum resolver as coisas seculares do mundo. E não é assim. Todos nós, Deus quer agir por meio de todos nós, porque todos nós fazemos parte desse sacerdócio real. Sacerdócio real significa um ajuntamento de pessoas sendo os representantes de Deus na terra. Irmão, aí, deixa eu ler o versículo 10. Pode ler. Vós que no mesmo capítulo que nós estava lendo, né? Ó, vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Sois povo. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Amém. Você vê? Agora sois povo de Deus. Entendeu? E a nação santa. Nação santa, irmão. Deus chegou a dizer nação santa. Só que a maior parte do povo de Deus hoje, o chamado cristão, eles não têm essa percepção, esse entendimento, talvez essa visão da palavra de Deus, e acham que alguém está dotado para resolver os problemas espirituais, de ir até aí a Deus por ele. Por exemplo, quantas vezes nós até praticamos, já eu pratiquei isso na minha ignorância, irmão, de achar que o fulano tinha que ir a Deus por mim, que eu não tinha acesso a Deus. Quando você lê Hebreus, fala que o Senhor nos consagrou um novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10. Quer ver? Quer ver ler lá? Mostrando que todos nós podemos chegar a Deus. Hebreus 10, 10, 19 e 20, irmão. 20, até o 22 dá para nós entender isso aqui, ó. Hebreus 10, 19 e 20. Quer ver? Olha aqui, ó. Tendo, pois, irmãos, a intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que é ter intrepidez? Ter intrepidez significa agora você se torna ousado, você tem ousadia. Você não precisa mais de um mediador. Entendeu? Você é ousado, você vai diante de Deus, entrar no Santo dos Santos. Santo dos Santos é a presença de Deus que está no nosso espírito. Deus habita onde? Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo fala isso em 1 Coríntios 3. Então o que acontece? Ele fala que nós temos agora a intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Quer dizer, Jesus derramou seu sangue e esse sangue nos lavou, nos limpou e nos deu condições de se chegar a Deus. E isso não é para uma classe mediadora. Para todo aquele que um dia foi anunciado Cristo Jesus como Salvador e Senhor, ele pode entrar no Santo dos Santos, quer dizer, na presença de Deus, porque o sangue pagou e limpou dos seus pecados e pagou o preço que Deus exigiu. Você entendeu? E depois ele disse assim, ó, no versículo 20, ó, pelo novo e vivo caminho. Ó, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então agora nós temos um novo e vivo, e esse caminho não é um caminho morto, é um novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou, o Senhor nos deu, nos preparou, né, pelo véu, quer dizer, pela sua carne, quer dizer, pela obra da cruz, não somente o sacrifício na cruz, mas todo o viver humano de Jesus, que culminou na cruz, isso nos deu condições. E esse é um novo caminho. Quem preparou esse caminho foi o próprio Senhor, não foi nós. Nós não temos condições de prepararmos um caminho para chegar a Deus. Então agora nós somos colocados em Cristo, nós já chegamos a Deus. Porque Ele se tornou esse novo e vivo caminho para nós, entendeu? Então ele disse assim, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse grande sacerdote sobre a casa de Deus? É Jesus. É o Senhor. O Senhor é o único. 1 Timóteo, capítulo 2, fala assim, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Entendeu? Então ele é o sacerdote. Ele é o mediador. Entendeu? Então agora nós não temos o mediador homem. O homem pode ser apenas
às vezes, algumas vezes, se você não tem intrepidez de ir à presença de Deus, alguém pode interceder por você. Mas não ser mediador. Mediador não existe. Outro mediador, né? E depois ele diz assim no versículo 22, aproximamo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavado o corpo com a água pura. Amém? Essa água pura simboliza a palavra, né, irmão? Então, irmãos, e esse caminho aqui não é para uma elite, não é para os nicolaítas, os clérigos e os leigos, não. Isso não existe, isso é uma afronta. Quando Deus fala em Apocalipse 2,15, Deus diz assim que ele odeia as obras dos nicolaítas. 2,6 também ele fala, Deus odeia. Deus não aceita que entre o seu povo alguém queira ocupar o lugar que é devido de Jesus. Ele é o único mediador. Quer ver? Leia 1 Timóteo. Abra ali, irmãos. 1 Timóteo 2. Vamos ver? 1 Timóteo 2. Senhor Jesus. 1 Timóteo 2. 2 de quê? 2, 3, 4 ali. Quer ver? Vamos ver. O 4 e o 5. Ó. 1 Timóteo 4 e o 5. Quer ver? Então, olha aqui, ó. Como nós não podemos tomar essa função para nós. Isso aqui é do Senhor, é o único mediador. No capítulo 2, o versículo 4 e o 5, diz assim, ó, o qual deseja, quer dizer, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, nós lemos em Efésios, há um só Deus e Pai de todos, Pai de todos e age de todos. Né? Aqui ele está falando, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem. Há um só mediador. Entendeu, irmão? Cristo Jesus o homem. Por isso que nós hoje, entendeu? Temos que ir diretamente a Deus por meio de Jesus. Lá em Hebreus 12, 1 e 2, ali fala que nós temos que olhar firmemente, correr essa carreira que nos está proposta, né? E olhando firmemente para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo Senhor. Hebreus 12, né? 12, 1 e 2 ali, 3 ali, se vocês lerem por ali, vocês vão encontrar isso aí, né, irmão? Então há um só mediador, entendeu? Graças ao Senhor, né? Então, o que Deus quer fazer de nós? Que todos nós hoje, por meio de Jesus, nos tornamos um representante de Deus dentro da terra, uma nação santa, povo peculiar de Deus, né? No capítulo lá ainda continua, de 1 Pedro 2 fala, né? Que nos chamou para proclamar, né, as suas virtudes, proclamar a palavra. Paulo fala em Coríntios, ele diz assim que nós somos devedores do Evangelho. Devedores, quer dizer, significa uma dívida. Toda dívida que se contrai, se paga. Se eu faço uma dívida, eu pago. Se eu não pago, eu sou ovelhaco. Não é assim? No mundo é assim. Aí surge o nome, vai para o SPC, vai para o Serasa, entendeu? E nós como um sacerdócio de Deus, uma nação santa, nós temos uma dívida para com Deus e a humanidade. Pregar o Evangelho. Essa dívida é pregar o Evangelho. Se eu não pago a minha dívida, o que eu sou? Eu sou que nem no mundo. Está em débito. Está negativado. Né? Então, nós temos uma dívida com Deus. E Deus nos concedeu, sabe, por meio de Jesus, a condição de pagar essa dívida. Que é pregar o Evangelho. Que é levar as pessoas ao Senhor. E não só levar elas ao Senhor enquanto elas ainda não tiveram o Senhor, mas depois que tiverem o Senhor, mostrar as verdades mais profundas para essas pessoas, para elas entenderem realmente aonde que elas estão, aonde que elas foram colocadas. Nós não fomos introduzidos numa religião, nós somos introduzidos, entendeu? No corpo de Cristo, a sua igreja, que começou lá em Jerusalém, em João 20, 22, quando Jesus ressuscitou, soprou sobre aqueles 11 discípulos e disse assim, recebei o Espírito Santo. Ali começou o testemunho da igreja do Senhor na terra e nós fomos introduzidos nessa igreja, nesse corpo. Então, no decorrer da história, todos os que creram foram introduzidos na igreja que começou lá. Não existe várias igrejas, a igreja é de Deus, é única, uma só. Quem divide e cria facções, divisões, é o homem carnal, o cristão carnal. Entendeu?
E nós, quando conseguimos ver isso, aonde nós não fazemos mais acepção de pessoas. Porque Deus não está preocupado, irmão, com o espaço físico. Porque tem muitas pessoas que adoram o espaço físico. Ele não está nem aí se Deus tem a palavra ou não tem a palavra, né? Mas está preocupado com o espaço físico. E o espaço físico, ele era lá no templo de Jerusalém, lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento existia o espaço físico que era valorizado e determinado por Deus, porque aquele templo foi determinado por Deus, levantado de acordo com o que Deus mandou, né? Mas Jesus veio e mudou. Não se adora mais, não é mais uma questão de espaço físico. Aí Jesus teve com a mulher samaritana esse diálogo em o Evangelho de João capítulo 4. A mulher samaritana já chegou, a primeira coisa que ela disse assim, ó, você disse que o lugar de adorar a Deus é em Jerusalém, porque lá existia na época o templo com o sacrifício. Mas nós, os samaritanos, adoramos aqui nesse monte. Eles adoravam no monte, era um certo lugar deles, horário, não sei, né? Aí Jesus falou assim, ó, você crê, mulher, que a hora vem já chegou. Que nem em Jerusalém, nem no monte nós vamos adorar a Deus. Não é mais em Jerusalém, não é, Jesus está dizendo, não é mais lá no templo, não é mais no espaço físico, não é mais aqui no monte. Ele diz assim, porque Deus é Espírito e procura os verdadeiros adoradores que adoram Ele em Espírito e verdade. Então o Senhor estava fazendo após a morte do Senhor Jesus, houve essa transição. Não é mais uma questão de espaço físico. Jesus falou, Mateus 18, versículo 20, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome... E aí tem gente ainda que idolatra o espaço, né? O espaço não é nada. Atos 17 e 24, que é que Paulo falou aos atenienses lá. Deus, sendo o Criador dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí no versículo 28, que ele diz? Nele, que é Jesus, nós vivemos, existimos e nos movemos. Aí lá em Atos 7,48, quando Estevão falou isso para os judeus na época, ele disse assim, o Altíssimo não habita em casa feita por mãos humanas. Sabe o que fizeram com Estevão? Mataram. Mataram ele, porque essa tradição era muito forte lá, né? Como hoje nos nossos dias, né? Então, às vezes, o espaço físico é necessário, não se abolir, não é que você não possa ter o espaço físico, mas sabendo que o espaço físico em si não é nada para Deus. O que conta para Deus é isso. O povo, a igreja não é uma organização, a igreja é um organismo vivo. A igreja é composta daqueles que creem. Entendeu? Tanto que no livro de Timóteo chega a dizer que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Você já imaginou? A igreja